Graça e paz, amados irmãos, me chamo Eduarda Vitória, faço parte da família Jesus Cristo ao Senhor e hoje estamos aqui para nós entrevistarmos o pastor referente ao projeto social desta igreja. A paz, pastor, tudo Paz, bem? tudo bem, Eduardo Tudo. Vitória? Graças a Deus. Meu nome é Everton, sou pastor dessa igreja e o Senhor me deu um sonho, um projeto chamado Igreja para a Cidade, e é sobre isso que eu creio que eles vão falar sobre esse projeto comigo, né? Então, eu estou aqui à disposição de todos vocês para que a gente possa esclarecer para vocês o projeto e que vocês também possam sonhar conosco. Vamos começar. Nós queremos saber como que começou, eu creio que começou primeiramente no coração de Deus esse projeto. Sim. E como que o Senhor falou com você a respeito da igreja, do projeto para a cidade? De fato, quando esse projeto ele nasce porque a gente estamos vivendo um período transitório e a gente começou a olhar e ver a necessidade que a cidade tinha de ter uma igreja em favor da cidade. E aí, a partir desse momento, a gente começa a sonhar com isso, debaixo de uma visão que realmente nos inspira, né? Olhar os irmãos que vieram antes de nós, como a igreja primitiva, como eles viviam, né, em favor da cidade, levando as boas notícias do reino de Deus e servindo a sociedade de forma tão linda e clara e objetiva. E a gente temos esse espelho, que é a igreja primitiva, que nos leva a sonhar dessa forma, né? Então, eu acredito que esse sonho ele nasce de uma necessidade realmente de ter uma igreja que está em favor da cidade e a gente estamos à disposição do Senhor para poder cumprir essa missão que o Senhor nos confiou. Amém, glória a Deus. Pastor, e há quanto tempo que surgiu este projeto? Esse projeto ele surgiu há uns 8 anos atrás, né? E quando a gente estava transicionando espiritualmente, ministerialmente dizendo, quando a gente inicia um projeto, culto, né, na verdade, numa garagem. Quando esse processo transitório ele surge nas nossas vidas, a gente começa a sonhar, né, com uma igreja e aí começa a surgir nesse tempo esse projeto. Desde quando a gente começa a ver as necessidades que a cidade tem e também dentro dessa transição ministerial, espiritual, e aí a gente começa a sonhar com isso. E isso, para mim, foi tão gratificante que isso não nasceu num templo, nasceu numa garagem. Então, isso me remete realmente, por quê? Porque quando eu penso na igreja primitiva, eu penso como ela surge. Ela surge justamente em um cenáculo, em um lugar, a gente pode dizer que até um anonimato, né? Ninguém esperava que dali surgiria, né, um dos maiores pregadores, né, o apóstolo Pedro pregando para uma multidão de pessoas ao receber o Espírito Santo. Né, a gente pode dizer que de dentro de uma garagem nasce esse projeto. E isso faz uns 8 anos atrás. Esta igreja começou em uma garagem. Em uma garagem, em uma garagem. E eu me lembro que dentro desse projeto, né, dessa transição, eu olhava para as crianças, inclusive a gente, dentro da entrevista, se nós tivermos a oportunidade, eu vou poder falar também sobre as crianças. Inclusive, a gente estávamos dentro dessa garagem, a gente não tinha lugar para pôr as crianças que surgiria, né? E aí foi surgindo crianças, e aí uma irmã entregou a casa dela, né? Ela só morava em 2 cômodos, né? Um quarto e uma cozinha. E ela deixou que a gente trabalhasse com as crianças durante o período do culto na casa dela. Então a casa dela foi um lugar de preparação para as crianças, numa escolinha. Foi. Na verdade, eu acho tão interessante como isso começa a surgir, que esses dias eu estava olhando umas fotos. E eu pude trazer a minha memória, né? E assim, a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de um coração voluntário, de um coração que tem uma fome, uma sede de estender as mãos, de tocar o necessitado. E aquelas crianças, elas tinham tanta empolgação, tanto ânimo, tanta vontade, que aquilo nos constrangia. E a gente chegou a um período que a gente olhou e disse assim, essas crianças não cabem mais aqui. Aí eu estava vendo um vídeo que eles estavam no corredor da casa. No corredor, porque não cabia
na cozinha dela, que na verdade nós tomou a casa, a cozinha e o corredor. Então nós colocamos ela para fora para ocupar a casa dela. E nesse processo foi que a gente começou a olhar e ver que o projeto Igreja para a Cidade ele já estava sinalizando. Ali ele já estava sinalizando, mas a gente precisava discernir, né? Mas dentro desse plano a gente sabe que muitas coisas mudam no caminho, né? Para nos trazer até aqui, muitas coisas mudaram. Aquele lugar ficou pequeno, tanto para as crianças, tanto para os adultos. Sim. Para os adultos nem se fala, né? O dia que a gente tiver uma oportunidade, outrora, a gente vai expor as fotos. Né? A gente tinha uma lona, né? Perdão, a gente tinha uma lona que a gente colocava do lado de fora da garagem, porque na garagem não cabia as pessoas. Né? A gente colocava uma lona em tempo de chuva, chovia, a gente ficava na chuva, uma parte ficava na chuva, outra parte ficava dentro da garagem. E era tão interessante que mesmo chovendo, o povo estava lá para ouvir a palavra de Deus. Então a gente entende que, né, a gente precisa sim sonhar e ter objetivo naquilo que sonha, porque senão a gente vai ter só um sonho. E a gente não vai ter a realização dele porque não teve objetivo, né? Hoje nós estamos aqui contando a história. E aí a gente entende que sonhar é necessário, mas ter objetivo é primordial. Amém. E o interessante é que o projeto para a cidade começou antes mesmo de ter uma igreja física, né, pastor? Sim. O projeto já iniciou ali, dentro de uma garagem onde mesmo o ministério Jesus Cristo ao Senhor não tinha uma igreja própria em si, né? E aí é o cuidado de Deus, né? Além do cuidado de Deus, desculpe te interromper, existe também um processo que a gente precisa discernir. Porque tem coisas que a gente recebe de Deus, mas se a gente não tiver objetividade, a gente só vai receber. Então a gente retém aquilo que é para ser feito através de nós por falta de objetividade. Você vê que a maioria das pessoas hoje que olham para nós, olha a gente como uma igreja. Mas a gente olha, né, a nossa trajetória lá atrás. Nossa, a igreja e tal, né? Tudo estruturada, mas muitos não conhecem a história, né? Como a gente começamos, a forma que a gente começamos. Então, eu acredito que assim, a gente precisa ter objetivo, a gente precisa sonhar com objetivo. Esse é um dos planos primordiais que a gente precisa ter numa construção de projeto, de plano, entendeu? Eu acredito nisso. Amém. Pastor, e como foi feita a escolha dessa localização aqui? Do sítio Joaninha, de fato, como eu já estava dizendo para vocês a respeito do nascimento da igreja, da transição, nós já estivemos aqui nesse lugar há uns 12 anos atrás. Quando esse lugar era só terra, não tinha asfalto, não tinha saneamento básico, era um lugar bem desconhecido mesmo, até posso dizer, pela população, sociedade e também por questão governamental. E após esse período que passamos por aqui, uns 12 anos atrás, a gente transicionou, como eu já disse para você aqui anteriormente, a gente transicionou, fomos para essa garagem e tal, houve uma transição, uma elevação de tempo assim que nos leva a lembrar de muitas coisas até antes, né, do nascimento aqui novamente. Mas a nossa volta para cá, essa eu acredito que é a nossa realidade, porque um dia tivemos aqui. Então é o nosso retorno para cá. E eu acredito que esse retorno ele tem um objetivo e também tem uma vontade de Deus para isso. Então a gente entramos para esse lugar, tem mais ou menos 1 ano e 3 meses que a gente estamos aqui construindo aqui, né, esse projeto Igreja para a Cidade aqui no sítio Joaninha. Amém, glória a Deus. Tem uma outra pergunta aqui que nós queremos saber, como que foi feita a arrecadação para este terreno? As arrecadações, os pagamentos, os meios de compra, como que foi feito? A parte financeira, para a gente poder chegar a adquirir o terreno, a gente ficamos uns 3 meses dentro de um propósito financeiro com a igreja. Todos os membros da igreja se comprometeram em doar uma semente voluntária para que a gente pudesse ajuntar o dinheiro para dar entrada e comprar um terreno. Por fim, fizemos isso.
Só que no processo ficou retido o terreno, que não era aqui, era no Vila Paulina, um bairro próximo. E lá a gente não deu certo, o terreno não saía, não havia uma liberação de construção. Acabou que a gente ficamos, né, meio que sem saída. E aí a gente olhamos para um lado, olhando para o outro, não tinha uma saída. E aí lembramos, né, de uma promessa que o Senhor havia feito do Sítio Joaninha. E por fim, chegamos para cá, observando a terra, olhando, e realmente a gente olhamos para esse lugar, ele chamou a nossa atenção. Olhamos e podemos dizer que o Senhor nos fez olhar para esse lugar de novo. Porque na verdade a gente não ia vir para cá. A gente ia para o Vila Paulina, iniciar o projeto Igreja para a Cidade no Vila Paulina. Porém, aconteceu alguns imprevistos no caminho e acabou que a gente olhamos para cá. Eu acredito que o Senhor nos fez olhar para cá, né? O Senhor nos fez olhar para esse lugar novamente. Ele sinalizou aqui. É como se o Senhor apontasse para esse lugar, dizendo assim, eu não terminei o que eu comecei em vocês lá. Né? E aí nós voltamos para esse lugar e hoje nós temos 1 ano e 3 meses que a gente estamos aqui trabalhando, e é justamente, concluindo a sua pergunta, e aí foi uma contribuição voluntária dos irmãos da igreja, e logo após eu comecei a comunicar outros amigos, pastores de fora, pastores de outros estados, outras cidades, que começaram a se apegar à visão. Porque é tão interessante que as pessoas não seguem o líder, seguem a visão. Porque a visão, quando a visão é dada de Deus, o povo quer realmente seguir o que Deus quer fazer. Então, e aí nós chegamos aqui assim, pessoas de fora, de perto, de outras cidades, estados, enviando sementes para a gente poder chegar até aqui. Assim foi as nossas arrecadações financeiras. Então é o povo, a própria igreja, o povo de Deus colaborou e amigos. Amigos, pastores. Que semearam para que essa obra... Sim. É como aquela viúva, né? Ela era aquela que tinha o menos valor no bolso, podemos dizer assim, né? Só que o que multiplicou aquele ambiente na unção e que multiplicou a semente não foi o que ela tirou do bolso, foi o que ela tirou do coração. Porque teve mulheres aqui, né, senhoras, crianças, jovens que semearam aqui, né? Eu vi pessoas assim, tirar do coração a semente e dizer assim, eu quero doar um saco de cimento. Eu vi pessoas dizendo assim, eu não tenho, eu posso, como que eu posso fazer? Né? Eu falei, faz aquilo que o seu coração deseja. E nós chegamos aqui nessa unidade. Nessa unidade não tem faltado nada. Chegamos até aqui debaixo dessa unidade. Por isso que a unidade, ela é a força que nos leva a alcançar o objetivo. Glória a Deus. É a unidade que trouxe a igreja até aqui. Justamente. Glória a Deus. Pastor, e quais serão os trabalhos que serão feitos aqui? Os trabalhos que serão feitos aqui na igreja serão cultos semanais. A gente vamos ter os cultos, né, semanais, e a gente vamos também trabalhar com restauração de famílias, os resgates das famílias, né? E também vamos trabalhar com jovens, adolescentes, crianças. A gente vamos trabalhar também com escola bíblica, né, para desenvolver a intelectualidade bíblica de cada adolescente, jovem, para desenvolver o seu ministério, para se encontrar dentro do seu ministério na igreja, para contribuir com o corpo de Cristo, né? Porque a igreja ela não tem a missão, ela é a missão. Então a gente precisamos preparar, né, essa juventude que hoje surge na igreja, né? E eu acredito que a igreja ela se compromete com isso. Então um dos trabalhos, né, que são hoje objetivamente, os trabalhos são esses. Amém. E qual a maior finalidade deste projeto? A maior finalidade desse projeto é fazer ele se tornar coletivo. É abranger ele, fazer que esse trabalho, esse projeto, chegue-se em outras igrejas, em outros pastores, para unificar aquilo que Deus começou em nós. Porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E a gente temos exemplo quando Pedro vai lançar a rede, Jesus fala para ele lançar a rede. Só que na hora que ele está puxando a rede, ele precisa de amigos. Então ele chama os outros amigos para poder tirar a rede da água, porque eram muitos peixes. Então a gente entende que um dos pontos de identificação da igreja primitiva é a coletividade.
não existe rivalidade, competição, né? A igreja se torna uma denominação por causa da rivalidade, mas ela é uma embaixada que representa o reino de Cristo. Então, se a gente entende que o projeto ele começa em nós, mas não significa que ele tem que ser retido em nós, ele vai alcançar as esferas da sociedade. Porque o que começou aqui, o outro pastor pode dar continuação, pode fazer parte, pode se interagir, pode contribuir. Então, eu acredito que esse projeto ele é um projeto coletivo. Ele não é um projeto denominacional. Não é o projeto preso da igreja. Não, de maneira nenhuma. É para alcançar outros ministérios. Isso, ministério, pessoas... Tem bairros, Eduardo, que a gente conhece, que ainda não foi acessado, que hoje está vivendo uma calamidade. A gente entende que o caos está instalado em devido lugar porque a igreja ainda não acessou. Porque a igreja é a luz do mundo. Se a treva está dominando aquele lugar, é porque a igreja não acessou aquele lugar. Então, se eu sou a igreja, você é a igreja, então a gente vamos trabalhar junto para poder levar a luz, levar a clareza, porque a maior prisão é a da mente. Porque a gente acha assim, né? A maior prisão é a da droga, mas a gente entende que não é a da droga, é a da mente. Sim. A droga só é o fim daquilo que começou. Então a gente entende que a igreja ela tem autoridade para romper com isso. Então a igreja, você imagina que a igreja coletivamente, harmoniosamente, biblicamente, trabalhando de forma conjunta, aonde a gente podemos chegar como igreja. Amém. Que esse projeto possa se expandir para outras denominações, para que outros bairros também possam ser alcançados, né? Pastor, e como que vai funcionar para que essa população seja atendida por este projeto? Vai ter horários específicos, dias específicos? Entendo eu, dentro do projeto, o meu sentimento, mas a gente sabe que a gente planeja uma coisa e as coisas vão mudando, alterando no processo que vai surgindo os trabalhos, né? Mas dentro desse projeto e da estrutura, o que eu penso? O projeto ele tem, assim, por finalidade, estar aberto das 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde. Então, se de repentemente chega alguém com estado de rua, né? A gente vamos dar toda a assistência para ele, mas claro que vai ter os dias específicos que vai ter ali um assistente social para atender, vai ter advogados para atender, né? Então psicólogos, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que trabalhar com uma organização, não vai ser uma coisa aleatória, né? Então a gente vamos trabalhar nesse segmento. Então vocês estão analisando a melhor forma de trabalhar neste bairro. Sim, a gente estamos estudando, né? Tecnicamente dizendo, a gente estamos estudando, observando a funcionalidade da comunidade, como a gente vamos interagir com a necessidade da população. Mas a gente já enxergamos alguns pontos de necessidade e um deles é esse, a gente ter esses profissionais disponíveis para atender a população. São áreas que eu posso dizer, como eu já disse anteriormente, que são esquecidas pelo governo. E nós vamos estar realmente com as portas abertas para atender essas demandas. Pastor, e qual a previsão de inauguração da igreja neste bairro? Nós não temos uma previsão exata, mas provavelmente a gente estaremos aqui no final de fevereiro. Se não final de fevereiro, começo de março. E a gente estamos muito felizes pelo que Deus está fazendo. Nós fomos surpreendidos por Deus em tudo que está acontecendo aqui. Se eu fosse contar para você, não teria palavras, mas tem uma palavra de Deus para todos que vão nos ouvir, para que eles possam entender o que Deus está fazendo. É semelhante àquilo que Davi viveu. Deixa eu ler para vocês Salmo 126, que diz assim, ó, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, é esse versículo que tem regozijado de alegria e tem nos completado para aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos com quem sonha, para a glória de Deus. Amém, pastor, glória a Deus. Antes de você encerrar, posso te mostrar o lugar, como está ficando o templo? Com certeza, eu quero ver. Então, vamos lá ver? Vamos lá. Eduardo, então aqui é o templo, aqui a gente estamos em tempo de acabamento, que já está sendo colocado fogo,
E aqui vai ser o altar. A gente ainda vamos fazer as bases do altar. E para lá, quando você olha aquele espaço lá em cima, vai ser a galeria. A galeria, você fala cadeiras? Isso, a gente vai colocar cadeiras ali em cima. E ali vai ficar a parte da sonoplastia. Tá vendo aquela escada lá? Sim. A gente vamos usar também para um aproveitamento social. Que aí vai ficar em cima dessa laje. A gente vamos usar também para o aproveitamento social. Aqui são os banheiros. Banheiro de deficientes. Está quase pronto. Já está completamente. A gente vamos fazer o forro, colocar o exaustor. Aqui também é outro banheiro, não sei se está aberto, trancado, que é outro banheiro semelhante a esse. Sim. Banheiro masculino, feminino. E aqui você entendeu? Sim, aqui é a galeria, isso, onde ficarão as cadeiras. Justamente, aí nós vamos esticar um pouquinho mais para cá também a galeria, para caber mais pessoas, ainda está em projeto. E toda essa parte vai ser aproveitada para pessoas. E aqui é a comunidade, né? Isso. Aí chegou um jovem aqui que vai cooperar com a gente, que trouxe um refrigerante para nós tomar aqui. Um jovem chamado Guilherme, boca cheia de dente, vai ser à vontade. Estou apresentando o projeto para a serva aqui. E aqui, ó, vem aqui. Aqui temos por finalidade, se Deus assim conceder, a gente locar esse terreno aqui também. Então esse é um projeto futuro que a gente pensamos também, esse terreno aqui, dentro em breve o Senhor vai nos conceder, eu creio nisso. Você crê nisso? Eu creio em nome de Amém. Jesus. Então nós cremos nisso e assim é o projeto. Estamos aí trabalhando para que ele se cumpra, né? Para a glória de Deus. A gente vamos trabalhar também em favor. Já entramos em contato para ver o que a gente vamos conseguir fazer, que a gente precisa de uma lombada lá por causa de saída e entrada de criança. Uma sinalização aqui, porque precisa haver uma sinalização, porque é muita criança, né? Pelos períodos que entra, sai criança. Uhum. Então a gente estamos trabalhando dentro dessa estrutura. E eu creio que Deus há de nos dar condição, né? Para a glória de Deus. Então esse aqui é o projeto. A igreja é essa aqui. E no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir se encontrar de novo, eu vou te mostrar o outro andar, que é a parte social, onde vai ser feito o trabalho social. Na igreja da cidade. Justamente, que aí é onde vai ficar instalado, né, os pedagogos, vai estar instalado as assistentes sociais, os advogados, os terapeutas, onde vai ficar cada um no seu devido lugar, né? Aí lá a gente vamos ter umas divisões, né? Até mesmo porque a gente pensa em fazer um reforço educacional, preparar essas crianças, dar a elas um reforço, além do que elas aprendem na escola, a gente também reforçar, né, de forma aproveitosa. Então, eu acredito que é isso. Dentro em breve a gente vai mostrar o restante do projeto para vocês. Dentro em breve nós estaremos com essa igreja pronta, com esse projeto em andamento. Eu quero agradecer ao pastor. Eu quero agradecer ao pastor por trazer clareza sobre esse projeto, sobre a igreja. E você que quer contribuir com esta obra, entre em contato com o Instagram da nossa igreja. Eu quero agradecer a todos e que o pastor possa fazer uma oração neste dia de hoje, para que vocês possam ser alcançados por esta palavra. Vamos orar em favor dessa causa, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós não temos dúvida daquilo que Deus providenciou, fez. Por nós a gente não teríamos chegado. Foi o Senhor. Em tudo que está hoje aqui sendo apresentado para vocês, a gente entende que foi o Senhor. Então, essa oração é de gratidão. Amém? Vamos orar. Você que vai nos ouvir e que está nos ouvindo, ore conosco. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelos feitos que o Senhor fez por nós. Nós estamos alegres porque só o Senhor poderia realizar aquilo que um dia era só sonho e hoje é realidade. Graça te damos por todos os feitos que o Senhor fez por nós. Nós te rendemos
Nós não temos palavras para expressar gratidão, mas nós temos um coração voluntário diante do Senhor, a qual o Senhor tem nos sondado, visto que nós só temos um objetivo, que é alcançar os necessitados, alcançar essas famílias, jovens, crianças, pessoas que estão em volta de nós. Obrigado por nos confiar esse projeto. É assim que oramos e te agradecemos por todos os feitos que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Amém. E que Deus os abençoe. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe.